paz do Senhor, meus amados. Mais uma vez estamos aí para estarmos trazendo uma breve meditação da Palavra de Deus a todos vocês. Eu quero aqui deixar saudar a todos os irmãos aí do Nordeste, né? Quero estar falando aí sobre o pastor Rinaldo, ali em Caruaru, pastor Flávio em Bezerros, pastor Vitor ali em Recife, e todos os demais irmãos, pastor Valdemir em Salgueiro, né? Que Deus possa abençoá-los ricamente e a graça de Deus seja sobre todo o nosso Nordeste. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, né? Todos os que estão envolvidos aí na obra do Senhor. Hoje é um dia especial também, né? Todos os dias são especiais, mas esse dia é um dia mais especial ainda. Hoje comemora-se então o domingo de Páscoa, né? Comemora-se o domingo de Páscoa e nessa comemoração há uma certa contrariedade, né? Ou uma inversão de valores quando se fala de Páscoa, né? Todas as vezes que comenta-se ou chega-se próximo dessa data, sempre falam sobre coelho, sobre chocolate, né? E isso é o sistema aí do mundo que acaba inculcando isso na cabeça das pessoas, principalmente de crianças, né? Nas escolas seculares. Mas nós sabemos qual é o verdadeiro significado da Páscoa, né? Nós lembramos ali quando o povo de Israel, eles saíram do Egito, eles comemoraram a Páscoa. A Páscoa é sinal de libertação, né? Eles foram libertos ali do poder do Egito e eles agradeceram a Deus fazendo uma festa maravilhosa, engrandecendo o Senhor nosso Deus. Amém? E hoje nós falamos também alguma coisa relacionada a isso. Muitas famílias trocam presentes, né? Dão ovo de Páscoa, chocolate, né? Para tantas pessoas, tantos brindes que é dado, mas muitas vezes as pessoas esquecem o verdadeiro significado que está relacionado à palavra de Deus. Nós cremos de uma maneira especial relacionado a isso e queremos compartilhar algo interessante para vocês, né? A palavra de Deus, o Evangelho, ele foi anunciado para mim, assim como foi anunciado para você, e assim como nós estamos anunciando nesses últimos dias. E o que vemos em relação a isso, né? A Bíblia é o alimento para as nossas vidas, né? A Bíblia, a palavra de Deus, é alimento para as nossas almas. E quando nós nos alimentamos bem, nós temos uma saúde saudável, nós temos um porte físico até mesmo, né? Perfeito, né? Somos aí bem orientados em relação a isso. E a palavra de Deus não nos deixa vazios nesse sentido. Porque a palavra do Senhor, ela preenche todos os espaços vazios que a pessoa possa ter no seu coração. Então, quando o Evangelho de Cristo veio até a mim, a minha situação não era uma situação tão agradável, não era uma situação tão boa, né? Perdi meu pai aos 11 anos de idade, e daí então passei a viver uma vida totalmente conturbada. Nós, na verdade, nunca tivemos uma vida assim de grandes regalias, de regalias nenhuma, né? Tinha vez que a gente almoçava, não jantava, tinha vez que a gente jantava, não almoçava, e assim sucessivamente. Mas a palavra de Deus, quando chegou até nós, eu em particular, a palavra de Deus, ela trouxe mudanças na minha vida, porque eu com 13 anos já bebia, né? Com 13 anos de idade já acabava chegando em casa meio alterado em relação a isso. Vida de bebida, dos 13 aos 17 anos, dos 17 aos 18, também tive aí a amarga experiência em relação a drogas. E aí então o Evangelho de Cristo ainda não tinha chegado até mim.
E nesse quadro nós vemos que, à medida que nós fomos ouvindo a palavra de Deus, e o meu pai na fé, diácono Arlindo Rabelo da Silva, esse é o meu pai na fé, o que me conduziu a Cristo. E a palavra de Cristo, então, ela mudou a minha vida, mudou a minha história. Porque com certeza, se eu não tivesse entregado minha vida ao Senhor, hoje eu poderia estar preso, hoje eu poderia estar, talvez, numa situação bem desgastável mesmo, né? Desgastado, né? Uma situação bem precária mesmo, ou até mesmo morto, né? Mas Cristo, a palavra do Senhor, ela foi ministrada ao meu coração. E mediante isso eu quero compartilhar com você algo bastante interessante. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós cremos no Evangelho da Salvação, isso eu falo, meu amado, minha amada, para você que está me ouvindo, que talvez ainda não tomou uma atitude diante do Senhor Jesus. Talvez você não se decidiu. Talvez você já ouviu falar de Jesus. Talvez você já ouviu falar da palavra de Deus. Talvez alguém já te convidou para ir à igreja. Talvez você já foi até mesmo algumas vezes à igreja, mas você ainda não tomou aquela decisão. Eu quero dizer para você nessa noite, você que ainda não tomou decisão de servir ao Senhor, de entregar sua vida ao Senhor, hoje você tem a oportunidade, neste momento você tem a oportunidade de abrir o seu coração e convidar Jesus a fazer parte da sua vida. E à medida que você convida, o Senhor, Ele faz parte da sua vida. A Bíblia diz ali em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então nessa noite que eu estou compartilhando com você essa breve palavra, eu quero falar mais uma coisa para você. Eu quero ler aqui um texto em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, e o verso de número 3 e verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Eu vejo que isso é o que nós precisamos compartilhar nessa noite. E eu acredito que essa pequena palavra, esses 2 versos do capítulo 15 de 1 Coríntios, com certeza há de falar ao teu coração. Você que já serve ao Senhor, com certeza você vai renovar sua fé, renovar suas esperanças, e mesmo que seja uma breve palavra, mas ela é de fácil entendimento. Porque nós sabemos que antes, quando nós estávamos fora da presença de Cristo, nós obedecíamos a quem? Obedecíamos a carne e obedecíamos o pecado. O pecado que nos aprisionava, o pecado que nos fazia o que queria de nós. E o pecado, a Bíblia diz, e nós cremos na palavra de Deus, que o pecado ele separa o homem de Deus, ele distancia o homem de Deus. Mas quando nos achegamos a Cristo e o reconhecemos como nosso Salvador pessoal, então nós passamos a fazer parte da família de Deus. João capítulo 1, versículo 11, diz que Jesus ele veio para o judeu. Lá diz, ele veio para o povo que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, à medida que nós cremos em Jesus e recebemos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, então nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse momento, a nossa vida já não é mais dirigida por nós, mas é dirigida pelo Senhor. Portanto, eu faço um desafio para você nessa noite: deixa Deus dirigir sua vida. Deixa o Senhor fazer parte da sua vida. Deixe Jesus fazer parte da sua vida. Deixe Jesus fazer parte da sua família, da sua casa, do seu trabalho,
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele quer fazer parte de você. Ele quer fazer parte da sua vida. Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer fazer parte da sua história. Convide o Senhor para estar na sua vida, no seu coração. Aceite Jesus nessa noite como seu Salvador, como seu Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu recebi, né? Eu primeiramente entreguei a vocês o que eu também recebi, né? E hoje eu estou entregando para você também o que eu recebi do Senhor, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Pronto, ponto passivo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo morreu não somente pelo meu pecado, mas morreu pelo teu pecado. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. E todos aqueles que se achegarem ao Senhor será salvo. Então nós nos alegramos, nós nos regozijamos com a palavra de Deus, que agora que nós estávamos distante de Deus, agora estamos perto do Senhor. O Senhor nos chamou, o Senhor nos trouxe de volta. Jesus Cristo, Ele tirou você, tirou eu, lá do lamaçal do pecado, e nos trouxe para o seu reino maravilhoso de luz. Mas a gente se entristece, nós nos entristecemos porque muitas pessoas ainda se encontram no mundo de trevas, se encontram no mundo de pecado, e Cristo está te convidando para que você venha, para que você se levante, se erga, tome uma atitude nessa noite. Jesus te convida, assim como me convidou, assim como convidou a muitos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te convida hoje. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. As Escrituras também diz que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, mas Ele não está sepultado hoje. A Bíblia nos diz que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então hoje, comemorado o domingo de Páscoa, hoje nós cristãos comemoramos a ressurreição de Jesus Cristo. Quando tudo parecia que havia se perdido, quando tudo parecia que havia dado em nada, Cristo ressuscitou. Cristo ressurgiu dentre os mortos. E talvez essa seja o teu pensamento hoje, esse seja o teu pensamento. Talvez você ache que as coisas não estão mais dando certo, e que não vai dar mais certo, de que tudo está acabado, tudo que você pensou, planejou, olha, foi pelo ralo, foi por água abaixo. Saiba você nessa noite, há esperança, há esperança. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. A nossa esperança está no Senhor Jesus, porque Ele veio ao mundo, Ele sofreu como nós sofremos. Claro que nós não sofremos o tanto que Jesus sofreu. O sofrimento de Cristo não se compara com o sofrimento que nós alegamos que sofremos aqui nesse mundo. Cristo sofreu muito mais por mim. Cristo sofreu muito mais por você. Ele se sacrificou por nós. Ele foi crucificado por nós. Ele morreu por nós. Mas Ele ressuscitou. E hoje, nesse domingo de Páscoa, nós comemoramos não só a morte, mas a ressurreição de Jesus Cristo. Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é a nossa alegria. Essa é a nossa esperança. Porque se Cristo também ressuscitou, nós também ressuscitaremos no último dia. E estaremos diante do Senhor. Você foi comprado por bom preço. Você não foi comprado por prata nem por ouro, mas você foi comprado pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Portanto, nessa noite, nesse domingo de Páscoa, alegre-se pela ressurreição de Cristo, porque através da ressurreição de Cristo, a morte já não tem mais domínio sobre ele. A morte já não tem mais domínio sobre ele. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por mim. Ele venceu a morte por você.
O Senhor venceu por nós. Cristo ressuscitou. Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus, Ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai e intercede por mim e intercede por você. Então, quando você lembrar da Páscoa, não lembre como se fosse um dia de comemoração, de ovos de Páscoas, de coelho e de brindes e presentes que você tem que dar para alguém, mas o maior presente que você pode, apresentar para o Senhor hoje, é você entregar a tua vida ao Senhor Jesus, crendo que Ele morreu por você e que Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e um dia Ele vai estar voltando. Não sabemos o dia nem a hora, mas o Senhor virá novamente. O Senhor voltará para buscar o seu povo. Buscará todo aquele que crê na sua palavra e espera tão somente na sua promessa. Então Cristo é a nossa Páscoa. Cristo foi sacrificado por nós. Então hoje nós comemoramos a nossa libertação também. O povo do Egito, quando saiu, o povo de Israel, quando saiu do Egito, comemorou a sua libertação do Egito, a sua saída para o Egito, comemoraram a Páscoa, um sinal de agradecimento diante ali o costume judaico. Mas nós comemoramos a morte de Cristo, claro, quando nós fazemos memória dele na Santa Ceia. E agora nós festejamos, porque Cristo ressuscitou. Certa vez eu estava evangelizando no bairro do Tabuão, e ali eu entreguei um folheto para o dono de um bar que estava sentado na calçada. E ele ali, o folheto que eu entreguei para ele, o folheto evangelístico, dizia assim, Deus nos ouve. E ali quando eu dei aquele folheto com esse tema para esse homem, ele falou assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem certeza que Deus me ouve? Aí eu falei para ele assim, tenho certeza que Deus nos ouve. Ele falou, pois eu não acredito, porque Deus está no céu e nós estamos aqui, como é que Ele nos ouve? Aí eu falei assim para ele, você crê em Jesus? Ele disse, creio. Você crê que Ele veio ao mundo? Ele disse, creio. Você crê que Ele morreu? Ele disse, creio. Você crê que Ele ressuscitou? Aí ele respondeu, diz a Bíblia que Ele ressuscitou. Então eu respondi para aquele cidadão, falei para ele então, se Jesus morreu e ressuscitou, quem ressuscitou é vivo, quem é vivo ouve, e quem ouve responde. O morto não consegue ouvir, o morto não consegue ouvir o que você fala, mas Cristo consegue ouvir o que você fala. Cristo te entende, porque Ele se fez homem, assim como nós somos. Então Cristo, Ele entende a sua situação. Cristo entende a sua dificuldade. Cristo, Ele compreende a sua situação. A sua vida hoje é compreendida pelo Senhor. Se tem alguém que pode compreender sua vida, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é vivo. Quem é vivo ouve, e quem ouve responde. Então eu tenho certeza que Deus pode estar nesse momento respondendo para você alguma indagação que você tem feito no seu dia a dia ou que você tem feito na sua vida. Alguma indagação que você fez, alguma pergunta, alguma coisa que alguma expressão que você teve, com certeza o Senhor, Ele ouviu a sua oração, Ele ouviu a sua petição e Ele responde, porque Ele é vivo e reina para sempre. Amém? Então nesse momento que você possa compreender isso, Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia. Amém? Ressurgiu, Ele ressuscitou. Então Cristo é a nossa Páscoa. Comemoremos, nos alegremos a ressurreição, quanto à ressurreição de Jesus Cristo, porque cumpriu-se a palavra do Senhor. E a palavra de Deus há de continuar se cumprindo. Aquilo que Deus disse no passado, o que se cumpriu, se cumpriu. O que não se cumpriu, está se cumprindo. E o que ainda não se cumpriu, há de estar se cumprindo daqui em diante, ou em dias futuros. Porque a palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira.
O Senhor, Ele faz promessas para nós. O Senhor, Ele faz promessa na sua vida. Então, alegre-se nessa noite. Você é chamado para a salvação. Você é chamado para sair do lamaçal do pecado. Você é chamado para deixar esse mundo de injustiça, esse mundo de corrupção. Cristo te chama, Cristo te levanta, Cristo estende a sua mão para você. Cristo estende a sua mão e você pegue na mão do Senhor Jesus. O profeta Isaías diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido fechado ou agravado para não poder ouvir. Então o Senhor, Ele ouve a tua oração, Ele ouve o teu clamor, Ele sabe suas necessidades, Ele te compreende e Ele estende a mão para você. O que você precisa fazer? Levantar sua mão para o Senhor Jesus, e aí então recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo foi sacrificado por nós, portanto nos regozijemos e nos alegremos por essa tão grande salvação dada por Deus através do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você, eu quero fazer uma oração nesse momento e a bênção do Senhor será sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Quando você lembrar de Páscoa, lembre da ressurreição de Cristo, lembre de que Ele é vivo e Ele te ouve e Ele te chama você pelo teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você. E se você na sua casa, onde você estiver, se você decidir entregar sua vida ao Senhor Jesus, abrir o seu coração, como eu abri o meu coração há 33 anos atrás, eu abri o meu coração para o Senhor. Hoje você pode abrir o seu coração. Você que já abriu o seu coração para o Senhor, ore ao Senhor, agradeça a Deus. Seja grato ao Senhor. Faça uma oração de agradecimento por Deus ter enviado Jesus Cristo para que pudesse ter misericórdia de nós e nos levantássemos, e nos acolhesse, e nos chamasse para uma salvação gloriosa, uma salvação, aleluia, eterna na sua presença. Deus abençoe e eu vou orar por você nesse momento. Curve sua cabeça aonde você estiver e você pode orar comigo em nome de Jesus. Altíssimo Deus, soberano Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Agradecemos, meu Deus, por essa grande oportunidade que temos de estarmos diante da tua presença. Eu oro nesse momento para aquela pessoa que se encontra afastada dos teus caminhos, ou aquela pessoa que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, nesse momento, eu oro abençoando essa vida para que ela tome essa decisão, ela entregue o seu coração para ti, porque a tua palavra nos diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Portanto, neste momento, Senhor, eu oro, Senhor, por essa pessoa, por este homem, por esta mulher, por esse jovem, por esse adolescente e até mesmo por essa criança, para que a tua graça, o Espírito Santo de Deus, seja, Senhor, derramado sobre essa vida. E assim a tua bênção, essa bênção que nós tanto almejamos, essa bênção que nós alcançamos, que foi a bênção da salvação eterna em Cristo Jesus. Portanto, nesse momento, eu oro para que essa vida, Senhor, ela tome essa atitude de te receber e de te aceitar como único e suficiente Salvador. A tua igreja, Senhor, nós oramos e abençoamos também as famílias, todas as famílias desse bairro, todos os teus servos, aonde quer que estejam, os de perto e os de longe. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre todos os teus filhos, abençoando o Senhor com toda sorte de bênçãos espirituais. E assim, ó Deus, nós cantaremos o hino da vitória, alvoraremos, Senhor, a bandeira da vitória, porque nessa noite nós cremos, nós nos alegramos com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, ele foi sepultado e ele ressurgiu no terceiro dia. Portanto, nós te louvamos e te rendemos glória, Senhor. Te rendemos graças a ti, ó Deus, porque essa grande bênção que nós alcançamos, essa grande bênção, a bênção e a vitória que os teus servos necessitam, com certeza eles alcançarão diante da tua presença. Basta crermos na tua palavra e permanecermos firmes nos teus caminhos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo, e a paz do Senhor.